Bernard Shaw, que era um escritor ateu, escreveu certa vez que a Bíblia é um livro perigoso. E eu concordo com ele. A Bíblia é um livro perigoso. Em que sentido? Ela é tão importante, que se o que ela diz for mentiroso, nós estamos diante do pior livro de toda a história e ela merece ser combatida. Por outro lado, se o que ela diz é verdadeiro, estamos diante do livro mais importante de toda a história e ela deve ser seguida, obedecida. Então não há neutralidade nem escapatória. Se a Bíblia é falsa, tem que ser combatida. Se for verdadeira, tem que ser seguida. Eu posso passar a minha vida toda neutro em relação a Aristóteles, Sócrates. Se eu descobrir hoje que Sócrates nunca existiu, minha vida não mudará muito. Mas se eu descobrir que Jesus não existiu, a minha existência está seriamente comprometida. A Bíblia é demais. Você tem tudo nela. Você tem poesia, você tem biografias. Você vê, por exemplo, a história de Davi. Você quer uma história mais apaixonante do que a dele? Então, isso é só um exemplo de uma história com a qual a gente se identifica. E ali você vê como é que Deus influencia todo esse processo, como Ele vai guiando uma pessoa que cai, como Ele levanta uma pessoa que se arrepende. Então, a Bíblia, ela é apaixonante por isso. Porque, embora ela tenha sido escrita há tantos anos atrás, em contextos totalmente diversos do nosso, em culturas totalmente diferentes das nossas hoje, ela fala para a nossa vida. Em primeiro lugar, o aspecto científico mesmo, né? A ciência que estuda a autenticidade de textos literários comprova que não existe nenhuma produção literária na humanidade com tantos manuscritos e tantas evidências arqueológicas e históricas quanto a Bíblia. Então, olhando do aspecto científico em si, não existe nenhuma produção literária que chegue perto na quantidade de manuscritos e evidências históricas. Então, cientificamente falando, nós temos mais do que razões, mais do que uma ou, enfim, infinitas razões para crermos na autenticidade da Bíblia. Episódio de hoje. As nossas escolhas começam bem cedo. Algumas delas podem mudar a vida de outros. E outras podem mudar nosso próprio mundo. Por isto, é preciso segurança para escolher. Aqui você descobre a importância de fazer boas escolhas e de ter os melhores conselheiros. A boa educação ajuda você a escolher certo e errar menos. E é nesta escolha que você precisa acertar. Educação Adventista, sua melhor escolha. Eu resumiria em dois aspectos, com relação à autenticidade do texto bíblico. Em primeiro lugar, o aspecto científico mesmo, A ciência que estuda a autenticidade de textos literários comprova que não existe nenhuma produção literária na humanidade com tantos manuscritos e tantas evidências arqueológicas e históricas quanto a Bíblia. Então, olhando do aspecto científico em si, não existe nenhuma produção literária que chegue perto na quantidade de manuscritos e evidências históricas. Então, cientificamente falando, nós temos mais do que razões, mais do que uma ou, enfim, infinitas razões para crermos na autenticidade da Bíblia. Agora, existem outros aspectos que são mais subjetivos, mas que não são menos importantes. Por exemplo, as profecias bíblicas. O estudo das profecias bíblicas, a meu ver, é talvez a maior evidência da autenticidade e da origem divina da Bíblia. A profecia
né, predições bíblicas, né, feitas ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né. Existem predições para o futuro, mas eu me refiro àquelas profecias que já são cumpridas. E quando você estuda essas profecias, né, especialmente no livro de Daniel e outros livros, você vai ver a exatidão do cumprimento, né, a exatidão de datas, de eventos, de detalhes históricos, né, de nomes de reinos, de impérios, de reis, né, previstos com séculos de antecedência. Então não precisa ser muito inteligente ou muito insistente para aceitar esse texto como sendo um texto autêntico e com origem divina. A arqueologia ajuda de maneira fragmentária a confirmar as histórias que a Bíblia apresenta. Então, a arqueologia é isto, a busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E o axioma é muito simples de ser deduzido. O esquema é assim: se a história que a Bíblia apresenta é verdadeira, a doutrina que se assenta sobre essa história também será verdadeira. Se a história for falsa, a doutrina também será falsa. Há uma íntima conexão bíblica entre história e fé. E já que eu não posso provar a fé, eu posso provar a história sobre a qual esta fé se assenta. E nós temos muita comprovação histórica de que a Bíblia é um livro verdadeiro. Aliás, comprovação superior a muitos clássicos da antiguidade. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto ajudam a confirmar que os manuscritos bíblicos mantiveram o teor do texto de maneira muito bem documentada e preservada, sem distorções graves até os nossos dias. O achado de vários personagens mencionados na Bíblia também ajudam a confirmar a sua historicidade. Por exemplo, Davi, nós temos a confirmação histórica de Davi, temos a confirmação histórica de Baruque, secretário de Jeremias, temos a confirmação histórica de Golias, de Gat, temos a confirmação histórica da existência de Herodes, o Grande, temos a confirmação histórica da existência do próprio Jesus de Nazaré. O problema é que a sociedade pós-moderna relativiza toda a verdade. Então, assim, aquilo que é verdade para você, não é para mim. E esse relativismo também é lançado sobre a Bíblia. Ah, não, a Bíblia ela tem que ser lida num contexto diferente. Ela foi escrita numa época diferente, ela foi escrita numa sociedade diferente, então aquilo que ela falou no passado, ela não fala mais hoje. Então as pessoas que falam isso, elas não conhecem de fato aquilo que a Bíblia oferece. Porque num exemplo histórico que eu citei agora para você, qualquer pessoa que está ouvindo essa nossa conversa já se identifica. Entende que aquilo que Davi viveu, todo ser humano vive, em qualquer época. Claro que com nuances diferentes, mas a gente experimenta situações assim. Então ela fala dentro do seu contexto, falou para aqueles que foram os seus primeiros leitores e fala até hoje. A Bíblia vem sido lida e as pessoas vêm sendo educadas por ela há 2000 anos. A SBB tem uma missão fundamental exposta em 3 princípios. Levar a Bíblia a todos, numa linguagem que possam entender, a um preço que possam pagar. Qualquer lugar no mundo que você encontre uma sociedade bíblica, ela tem esses princípios. Bíblia para todos significa sem fazer acepção nenhuma, ou de denominação, ou se é cristão ou não cristão, a Bíblia deve ser levada a todos. Linguagem que possa entender é a questão da tradução, para as pessoas poderem entender aquilo que leem. E o terceiro ponto é um preço que posso pagar. Isso, dizendo a Bíblia, tem um preço para a confecção da Bíblia, mas, por exemplo, qual é o preço que um preso pode pagar no presídio? É 0, então lá vai ser de graça. Mas se a Bíblia vai chegar, por exemplo, uma pessoa que pode ajudar, ela também paga aquele preço para ajudar nessa distribuição. Na maior parte das famílias que procuram a escola adventista, elas são evangélicas ou elas acreditam em Deus, estão em busca justamente do diferencial Bíblia, do diferencial escola confessional, né? Não existem escolas de várias religiões numa cidade. E a gente costuma dizer para os pais que na falta de ter uma escola da igreja deles, então que ele traga o filho para a escola adventista. Então, a gente já deixa claro desde o ato da matrícula que a Bíblia é um referencial, que o ensino religioso, ele permeia todas as disciplinas e também existe como um componente curricular obrigatório, ou seja, na grade curricular. Então, o pai que faz a matrícula na escola adventista, ele veio procurar a Bíblia. E se ele não veio, a gente deixa claro que aqui o referencial é a Bíblia. E se ele aceitar esse referencial, então ele matricula o filho.
na minha família todo mundo é espírita ou católico e ninguém é praticante mesmo. Então, para nós, religião era só de falar mesmo. Na minha casa tem um monte de Bíblia espalhada por aí, de enfeite, ninguém nunca lia. Acho que qualquer disciplina é difícil, né? A grande dificuldade é que a gente percebe uma diferença muito grande, às vezes, entre os alunos mais novos e os alunos mais velhos. Os mais velhos, eles chegam no colégio mais carregados de secularismo, mais carregados de uma noção um pouco antibíblica, né? Entre os menores, a gente não tem dificilmente problema com ateísmo, problemas com comportamento muito diferente do padrão bíblico e moral. Mas quando a gente começa a pegar as faixas etárias mais altas, né, os alunos mais velhos, especialmente do ensino médio, eles já chegam aqui na escola muitas vezes com uma carga muito oposta à vontade de Deus para a vida deles, né? Então é um desafio, despertar o interesse, mostrar que a aula de religião, ela não é uma aula qualquer, que ela é uma aula importante. A ideia é que cada escola adventista, cada colégio adventista, veja a aula de religião não como aquela aula que você pode brincar, que pode fazer isso, mas é a aula em que todo o resto é construído. Que um aluno ele veio à escola sozinho, sem os pais, um menino bem maduro, e veio para conversar, para saber como é que era o ensino médio, quis ver o material didático, quis saber como era o sistema de avaliação. Ou seja, ele veio aqui preocupado com questões acadêmicas. Ele chegou aqui e descobriu que a gente tinha algo mais a oferecer do que a preocupação inicial que ele tinha. E ele tem se apaixonado pela Bíblia. A minha amiga estava conversando com o professor Alberto sobre a vida após a morte. Aí eu fui ouvir porque era um assunto que me interessava. Então eu fiquei curiosa e eu perguntei para o professor se ele poderia me explicar uma outra hora mais sobre isso. Aí então ele me convidou para ter um estudo bíblico aqui de tarde. Aí ele me explicava todos os assuntos mais comuns que se pergunta sobre a Bíblia. Às vezes a gente fica pensando assim em milhões de formas diferentes e às vezes até mirabolantes para ensinar a Bíblia. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro sobrenatural e ela tem poder. De forma simples, ela tem poder. E a forma que ela é escrita é maravilhosa. Você pega um artigo de revista e você lê o artigo de revista, você leu ele uma vez, ele se esgotou, né? Você não precisa ler ele mais. Toda a informação já está ali na tua cabeça e acabou. A Bíblia é diferente. Você pode ler o mesmo texto, a mesma história, centenas de vezes, mas porque ela é sobrenatural e pelo poder do Espírito, cada leitura, ela contribui para a sua vida. Muitas vezes eu aconselhei pessoas que passaram por momentos difíceis ou estão atravessando momentos difíceis, aconselho essas pessoas apenas a lerem. A ler. Fala assim, leia como se você não tivesse nada mais como ideia pré-concebida na sua mente. Porque quando fala, vamos ler a história de Jesus, eu já sei, já ouvi na igreja, já li, já vi sermões, tem vários livros sobre o assunto. Esqueça, leia. É o que eu recomendo para todo mundo. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Comece por esses livros. Leia várias vezes. E a primeira vez você vai ler, a segunda vez vai ter alguma coisa interessante, na terceira vez você vai fazendo pontes entre aquilo que era ontem e aquilo que é hoje, você vai identificar grupos sociais no tempo de Cristo que ainda hoje existem sob outros nomes, sob outras realidades, você vai perceber como Jesus lidou com certos grupos de pessoas, o que era importante para ele, o que não era importante para ele, o que é prioritário para ele, o que é de valor secundário para ele, e aí você vai entendendo como Deus enxerga a vida. E se você consegue usar esse mesmo valor, você tem a palavra dentro de você. Aí um dia ele me convidou para um evento que ia ter na igreja em que se convidava os amigos para ir. Aí eu fui, desde aquele dia eu vou na igreja todo sábado. Eu tenho percebido que não precisa de muita coisa para os alunos interessados pela aula de religião. Primeiro, eles precisam gostar do professor de religião, né? Eles precisam ter uma simpatia. Então, é um desafio porque você tem que manter a disciplina na classe, senão ninguém aprende, mas ao mesmo tempo você não pode ser aquele professor carrasco, porque eles têm que ver em você o exemplo de Cristo, tem que ver em você uma pessoa aberta para eles conversarem, para eles confiarem em você, porque senão a aula de religião ela não pode ser só despejada, né? Tem que ter uma interação grande, às vezes muitas vezes até fora da sala de aula com o professor e com o aluno. Mas eu tenho percebido que quando você apresenta a Bíblia como ela é, conceitos bíblicos profundos como ela já é suficiente para atrair a atenção dos alunos. Só quem me conhece saberia que isso mudou completamente minha vida. Que antes eu não ligava para a religião, tipo assim, existe Deus, mas tá, deixa ele quieto. Hoje em dia
Não, eu vivo na minha religião. Hoje em dia, para mim, é a coisa mais importante. É o guia de todos os momentos, afinal, é a palavra de Deus. Vivendo hoje na nossa sociedade, a gente vê, como você mesmo falou e como eu disse, o homem procurando bases. Na verdade, a gente olha para tudo, nós relativizamos tudo, mas há no fundo de nós uma carência para ter algum chão firme para a gente poder apoiar. E a Bíblia permanece. A Bíblia está em pé até hoje. Nunca antes nós tivemos um acesso tão fácil à Bíblia como nós temos agora. A Bíblia não morreu. Embora muitos líderes políticos tentaram matar a Bíblia, proibir a leitura da Bíblia, dificultar o acesso à Bíblia, embora até mesmo a própria igreja tentou controlar, manipular a interpretação da Bíblia, o acesso à Bíblia, ela permaneceu. Então isso já é a prova de que não é um livro comum. Foi o livro mais perseguido da história e é o maior best-seller da história da humanidade até hoje. Então, é isso que me faz entender. Eu posso olhar toda a história da Bíblia do ponto de vista racional, analisando o desenvolvimento da Bíblia como uma obra humana. Mas não é natural nós encontrarmos um livro tão perseguido, tão maltratado, tão mal interpretado, tão enxovalhado como a Bíblia, e encontrar esse livro sendo disseminado, amado, valorizado como ele é hoje. Há algo de sobrenatural nisso. Nós temos que nos render a isso. Do benefício que a Bíblia pode trazer para a vida, independente de aspectos religiosos. Como eu já disse, a Bíblia ela traz orientações para todos os aspectos da vida. Você tem dúvidas sobre como educar o seu filho? Leia a Bíblia. Você tem dúvidas sobre como se relacionar melhor com a sua família, com o seu cônjuge, com o relacionamento conjugal? Leia a Bíblia. Você vai descobrir instruções e orientações ali preciosíssimas. Você quer receber orientações para a sua vida profissional, para a sua vida social, para a sua vida afetiva. Então, a Bíblia é extremamente útil nesse aspecto. Agora, eu imagino assim, que a maioria das pessoas ouvem falar da Bíblia, mas não tem uma noção clara do conteúdo bíblico, de como a Bíblia pode ajudá-las. Então, a tendência natural é considerá-la simplesmente como um livro religioso. E isso cria certo preconceito na mente das pessoas. Considerando, digamos assim, no contexto cristão, aquelas pessoas que pertencem a uma denominação cristã, aquelas pessoas que frequentam uma igreja, aquelas pessoas que professam acreditar na Bíblia, o natural seria que essas pessoas, digamos assim, engolissem a Bíblia, comessem a Bíblia, porque essas pessoas têm uma noção clara do benefício que é estar em contato com a Bíblia. Mas convivendo no mundo cristão, a gente percebe que mesmo nesse contexto existe muita negligência em relação a essa busca do conhecimento bíblico. E a Bíblia é um livro negligenciado pela maioria das pessoas, inclusive no mundo cristão. As pessoas, em geral, que não têm uma noção clara a respeito do conteúdo da Bíblia, do benefício que a Bíblia pode trazer para a vida, independente de aspectos religiosos. Como eu já disse, a Bíblia ela traz orientações para todos os aspectos da vida. Você tem dúvidas sobre como educar o seu filho? Leia a Bíblia. Você tem dúvidas sobre como se relacionar melhor com a sua família, com o seu cônjuge, com o relacionamento conjugal? Leia a Bíblia. Você vai descobrir instruções e orientações ali preciosíssimas. Você quer receber orientações para a sua vida profissional, para a sua vida social, para a sua vida afetiva? Então, a Bíblia é extremamente útil nesse aspecto. Agora, eu imagino assim, que a maioria das pessoas ouvem falar da Bíblia, mas não tem uma noção clara do conteúdo bíblico, de como a Bíblia pode ajudá-las. Então, a tendência natural é considerá-la simplesmente como um livro religioso. E isso cria certo preconceito na mente das pessoas. É interessante notar que a Bíblia hoje tem vários significados, vários sentidos, dependendo do ambiente onde ela está. E alguns significados podem não ser assim tão apreciáveis. Sabe, ninguém falsifica uma nota de R$3, porque não existe uma nota de R$3. As pessoas geralmente falsificam coisas verdadeiras. E quanto mais valiosa for o objeto, o artefato original, maior será a tentativa de falsificá-lo. Se a Mona Lisa desaparecer, muita gente vai tentar fazer quadros falsos da Mona Lisa, tentando vender como sendo a verdadeira Mona Lisa. E assim como a Bíblia é uma peça tão importante, tão original, muitos tentam falsificá-la, se não no seu conteúdo, pelo menos na sua atuação, na sua atividade, na razão dela existir. A Bíblia é um livro para ser
estudado sob a influência do Espírito Santo e um livro para que nós possamos encontrar o caminho da salvação. Mas muitas pessoas hoje têm transformado a Bíblia num amuleto. No tribunal, por exemplo, costuma-se, pelo menos nos tribunais americanos, jurar colocando a mão em cima da Bíblia. Num filme ou lenda de vampiros, apenas a menção da Bíblia bota o vampiro ou o diabo para correr. Algumas pessoas pensam que a mera exibição da Bíblia no Salmo 91 espantaria o diabo. São crendices que persistentemente ainda continuam em nossos dias. Muitas pessoas pensam que porque estão com a Bíblia aberta ali, a Bíblia vai exercer uma influência, vai emitir uma energia positiva para conter o mal, conter o... Enfim, eu diria, isso é superstição. Né? É usar a Bíblia como um pé de coelho, como um amuleto. Né? E não é por aí. Né? A Bíblia ela vai ser útil para mim quando ela entrar na minha vida. Né? Em primeiro lugar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me alimentar da Bíblia, conhecer a Bíblia. Né? Então, esse conhecimento, esse contato com a Bíblia vai entrando na vida. Se as pessoas não tivessem acesso ao volume do livro, se tirassem o livro, se você não pudesse mais folhear as páginas da Bíblia, o que poderia acontecer? Essa é a grande dúvida. A Bíblia é um livro completo. Ela desenvolve a intelectualidade do ser humano e eu fico até admirado quando eu vejo pessoas dizendo que a leitura da Bíblia é um retrocesso fundamentalista na vida de alguém. Tem pessoas que falam assim, a Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro que mergulhou a humanidade na Idade das Trevas. Alguns pensam assim, falando totalmente errado. É um desconhecimento histórico falar uma coisa dessa. É só você ouvir, por exemplo, a Paixão segundo São Mateus de Bach. Ou você entrar na Capela Sistina e você ver se de fato a Bíblia representa um retrocesso no desenvolvimento da humanidade. Então, intelectualmente, a Bíblia desenvolve qualquer pessoa. Literalmente para a bancarrota, muita gente pode falar assim. Pode ser que isso aconteça, claro, porque você vai deixar de ter acesso à informação que a Bíblia traz. Mas o que é primordial, o que é importante, eu vejo isso, é nós termos a palavra em nós. Então quem alcança isso e vive assim, pode nunca mais encostar no livro, mas tem a palavra em si.